Isso. Então, eu vou repassar brevemente, né? Bom dia para quem chegou após a gente ter, né, se apresentado inicialmente. Então, Carla falou, sou a professora Renailda. Então, hoje, no primeiro dia do evento, né, nós teremos, assim, uma agenda, a gente está com uma agenda cheia hoje, e agora mesmo a gente vai ter uma pequena abertura, né, em que eu, a professora Carla, faremos a apresentação do evento e a apresentação do grupo de pesquisa. A gente vai trazer o que é que a gente discute, o que é que a gente faz no INSP, né, e tem feito aí, assim, 10 anos no INSP. E vai ser mediado pela professora Edna, também da UFES, né. Essa mesa de abertura se chama Na Ordem dos Discursos, os Sujeitos e as Leituras Insurgentes. Às 10 horas, a gente vai ter um encontro com a poeta aqui de Feira de Santana, Júlia Suzarte, é uma menina negra que está chegando aí, está produzindo, e às 10 horas a gente vai ter aí o Conversando com Júlia Suzarte. Às 10h30, a gente vai ter uma mesa, A Ordem do Discurso das Mulheres, Vozes de Resistência e as Forças do Devir e da Mudança, com a professora Tâmara Andrucci, né, do INSP também, da Estácio, professora Edna Marques, Daniela Santana, também do INSP, e Joselice Souza Barbosa, da UFES também, né, do PPG. E à tarde, nós vamos ter 2 encontros bacanas à tarde. Primeiro, a gente vai ter uma palestra, Quem ri da língua ri de quê? Com a professora Tiale, né, Coelho, também do INSP. Depois nós temos também uma fala de outra nossa orientanda do INSP, pesquisadora também do INSP, Quem mente por amor, ama de verdade. Então, será problematizada aí por Tamise, ela vai trazer um pouco da pesquisa dela, o que é que ela já tem feito. Logo após, teremos uma palestra, Corpo, Território e Saber Indígena em Tempos de Pandemia, com a professora mestre Márcia Cambemba. E depois nós teremos uma outra palestra, 16h30, né, Resistência de Mulheres Negras, né, com a escritora paulista Miriam Alves. Então, para esse primeiro dia, a gente tem uma agenda cheia, então programe-se aí, vejam aí para vocês poderem participar, e a gente vai fazer, né, como a gente faz em todos os eventos, esse controle, um pouco esse controle da presença, né, da frequência. Então, veja como vocês podem se programar, é um dia bastante cheio, como a gente está vivendo uma outra dinâmica, que é essa dinâmica virtual, a gente está em casa, a gente pode, né, querer sair e retornar e descansar, e aí perder os horários. Então, anotem. Nós disponibilizamos essa programação em várias plataformas, está na nossa página no Instagram, tem no Facebook também, na página do INSP e de todos nós que fazemos parte do INSP. A gente, né, divulgou, a gente compartilhou, e aí vocês podem pegar a agenda e ficar, né, tentando se encontrar. E aí, Carla já está de volta, Tâmara, Edna já está aí? Bom dia, Edna. Eu já ia perguntar por Edna. Já são 9h10, né? Como 10h30 nós temos 10 horas nós temos uma atividade, acho que a Edna já poderia começar, né, Carla? Isso. Eu não sei se ela já chegou, mas se ela não chegou, vamos dar início, não é, Renailda? Sim. Ela estava aí, sim. Edna? Eu acho que a Edna pode começar a fazer a apresentação inicial. Sim. E aí a gente, né, tocando a programação. Edna? Então, Carla, nessa mesa aí que a gente preparou para abrir o evento, né, a gente vai trazer as pesquisas, né, que a gente toca no INSP. A gente vai falar um pouco sobre o INSP, apresentar, dizer de que leituras e de que sujeito nós estamos falando, né? Oi, nossa Júlia Poeta está aí presente. Está? Ah, que bacana. Estou vendo aqui também Cássia. Oi, Cássia. Como é que você está? Está quietinha ali. Tem muita gente, né? 62 pessoas, então está bem bacana. Bom dia, gente. Bom dia, Cássia. Minha irmã Vanessa também hoje já está aí presente, apesar de ser da engenharia de alimentos.
Ah, que legal. Está nos prestigiando. Carla poderia falar brevemente também, falar um pouco, né, do que a gente pensou, Carla, nesse tema de abertura, né, na ordem do discurso. Vamos começar. Oi. Bom, vamos começando. Não entrou, não? Tá. Então, pronto. Vamos começando, por conta do horário, a gente vai, né? Edna, na verdade, é professora, nossa colega também da UFES, Edna Marques, mas a qualquer momento ela vai entrar. Eu ainda estou, assim, meio dividida, porque o pessoal não para de me pedir permissão aqui, eu estou tentando, por isso que eu estou atenta, viu? Mas vamos prosseguindo. Eu posso começar já a fazer, né, historicizar um pouco o porquê desse evento sobre a ordem do discurso, né, nesse momento que a gente está vivendo. Então, a gente, né, pensou esse evento em fevereiro, quando a gente nem estava ainda nessa desordem da pandemia, a gente não vivia nem a expectativa disso, né? A gente já havia planejado esse livro em comemoração aos 50 anos da ordem do discurso, né? Esse livro que é emblemático aí da carreira de Foucault. Trouxe até aqui a minha versão para mostrar. Então, quando nós pensamos em celebrar mesmo, comemorar a ordem do discurso, os 50 anos, a gente pensou também em problematizar. E depois nós entramos na ordem aí da pandemia, e a gente já estava com esse evento agendado, a gente retomou e tentamos, né, aliar as discussões do presente, que é sempre o que motiva, né, toda a pesquisa do Luiz, que a gente está olhando para a atualidade, que dentro daquilo que Foucault também nos conduz, né, sempre olhar para o nosso tempo. E aí nós pensamos em discutir como é que nós trazemos as leituras e os sujeitos que discutimos nas nossas pesquisas agora nessa nova ordem. Por isso nós chamamos, né, que a gente está fazendo esse evento numa distopia pandêmica, porque realmente a gente está trabalhando com uma direção diferente de lugar, de tempo e tal. Então, por que esse evento, a ordem do discurso? Né? Não teve que vivemos a pura desordem, né? Porque a gente já experimentou várias modificações da nossa rotina, do que a gente pensa ser realidade. Por exemplo, hoje, para o evento aqui, fiquei pensando se tomaria banho ou não. Que coisa estranha, tomar banho, vestir uma roupa, não pegar o ônibus para ir para a universidade. Vivemos também um desgoverno, né? Então, é uma desordem governamental. Vivemos também um desmonte da educação. Leituras desvirtuadas, com tantas fake news, né? E quando a pandemia do coronavírus mesmo mexe com a própria ordem da nossa vida. Então, quando a gente retomou a discussão, a gente achou que esse livro, né, a comemoração desse livro, poderia ser justamente o momento da gente trazer a nossa condição, né, na sociedade atual. Então, assim, em fevereiro a gente não sabia, né, o que ia acontecer. Quando nós retomamos isso em maio, abril, maio, né, e a gente pensou, assim, que esse ano de 2020 talvez nem entrasse mais para o calendário da nossa existência, a gente tentou ressignificar isso e trazer um evento para que a gente pudesse se situar novamente em outro contexto, né, nessa nova direção que a vida nos colocou. Por coincidência ou não, a gente celebra a abertura dos cursos, né, que Foucault deu no Colégio da França, em 1970, um momento também de desordem mundial, o mundo estava se reorganizando, muita coisa nova estava surgindo, e parece que a gente está num momento um pouco parecido, né? Então, assim, Carla quer falar alguma coisa? Eu queria falar um pouco sobre a abertura do livro, mas eu acho que você já pode trazer algo também. Não, acho que você colocou muito bem, nós... Toda hora eu respondo. Mas, assim, realmente foi um desafio para nós, né, porque eu acho que no ano passado a gente já começou a aventar essa possibilidade, depois que fizemos nosso terceiro seminário, o CELINSP, nós começamos a vislumbrar, né, essa possibilidade de um evento também que a gente pensasse na leitura, né, mas a leitura numa outra ordem. Então, quando decidimos fazer esse evento sobre a ordem do discurso, com essa comemoração, né, desses 50 anos, que foi um marco, porque, na verdade, pensar uma ordem dos discursos, na verdade, é praticamente problematizar nosso lugar, nossas posições, né, problematizar
exatamente como que a sociedade se organiza, como, de certa forma, ela institui lugares, e instituindo lugares, muitas vezes, deixa outros de fora, outros sujeitos ficam à margem desses lugares estabelecidos. Então, essa ordem discursiva, ela faz a gente pensar nas noções de tempo, de espaço, de produção de subjetividades, enfim, ela nos permite diagnosticar o presente, né, como o próprio Foucault coloca. Então, quando decidimos fazer essa comemoração, atrelamos de certa forma, exatamente a tudo que nós fazemos dentro do grupo, nossas pesquisas, nossas questões, então, sobre leitura, sobre produção de subjetividades, como mulher negra, a própria literatura, porque nosso grupo de pesquisa está vinculado também ao núcleo de leitura multimeios, que é um espaço que nós temos dentro do nosso departamento de letras, mas é um espaço onde sempre estudamos, teorizamos e fazemos a parte de extensão universitária. Então, nosso grupo de pesquisa, no interior desse núcleo de leitura, a gente pensa a leitura a partir de Michel Foucault. Então, é realmente um desafio para nós pensar qual a ordem, né, discursiva da leitura, e pensando leitura, né, como uma prática discursiva, como uma prática que nos permite diagnosticar o presente, avaliar a nossa condição, a produção das subjetividades, como isso acontece hoje, dentro de uma perspectiva de história não linear, né, de pensar o presente mesmo, partir do presente. Então, esse é o nosso desafio, né, com esse evento. Então, claro que quando a gente pensa a leitura como essa prática discursiva, não estamos, de certa forma, institucionalizando, pensando apenas na leitura institucionalizada, mas a leitura num sentido amplo, né, permitindo que as práticas, de um modo geral, né, os enunciados que produzimos, independente de ser numa materialidade verbal, né, ou outras materialidades, independente disso, dessa diversidade de materialidades, mas é um modo de ler a sociedade, de diagnosticar a sociedade, o presente, e o modo como ela funciona, né, e como os saberes são produzidos, e como que relações de poder também atravessam os sujeitos e os constituem. Então, acho que é por aí. Renailda quer falar? Edna já está presente? Não. Edna já chegou aí? Eu acho que a gente já começou, né, Carla, falando um pouco do que a gente queria fazer, né? Alguém querendo falar? Será que é Edna? Não, é Tâmara. Para vocês ficarem tranquilas, porque agora é o momento da fala de vocês, dizer que eu fico acompanhando aqui no chat, se tiver alguma questão, eu pego para vocês, tá? Ótimo. Aquela introdução do cronograma que a gente pensou. Quer que a gente faça aqui? O quê? Pode ser, então. Sim. Vamos seguir o nosso... Pode sim. Não apareceu. Pode ser, Tâmara, fica legal. Então, como nós íamos ter aí com a professora Edna, né, a participação, a mediação, na verdade, da professora Edna, que ia apresentar, a gente já quebrou um pouco o protocolo, porque geralmente nos eventos a gente apresenta os palestrantes, apresenta, né, os mediadores, e aí a gente já começou atropelado, mas quem acabou de falar aí foi a professora Carla Luzia, né, professora do Departamento de Letras, líder do grupo, né, do LINSP, do grupo que a gente faz parte, que é o Linguagem, Sociedade e Produção de Discurso. Então, a professora Carla é professora titular da UFES, né, que atua no Departamento de Letras e na área de Linguística, né, e traz essas discussões justamente no momento que tudo está fervilhando, ou seja, a gente tem muita materialidade, a gente tem muito objeto para estudar, porque os sujeitos estão quebrando muitas ordens discursivas, estão trazendo novas posições de sujeito, trazendo leituras diversas da realidade. E uma das coisas que a gente está atento agora é a leitura de mulheres, né, Carla? Essa leitura de mulheres que está não apenas atrelada à instituição, mas como as mulheres se subjetivam nesse novo lugar da leitura. Então, Carla é uma professora que já tem 10 anos aí tocando o LINSP, né? Orienta também pesquisa na graduação. Está me ouvindo?
Oi, gente, vocês estão me ouvindo? A Edna chegou aí. Bacana, Oi, bacana. desculpa, eu até ontem à noite, tecnologia. Desculpa entrar assim, bom dia, eu sou Edna, e eu deveria fazer essa abertura, mas até ontem o aparelho funcionou normalmente. Hoje eu tive que entrar aqui pelo celular. Mas é assim mesmo. Me permita apresentá-las, pelo menos, pode ser? Sim, claro, eu estava fazendo assim, naquele jeitinho de conversa e tudo, mas você faz de forma mais formal, faz de maneira mais formal aí. Mil perdões, mas online tem dessas coisas, né? Sim, sim. Então, assim... A gente sabe dos limites. Pois é. É o nosso evento comemorativo, 50 anos da Ordem do Discurso, né? Como já foi dito aí. E quem estava falando agora é a minha colega, a professora Rinailda Ferreira Cazumbá, que é doutora em Memória, Linguagem e Sociedade pela Universidade do Sudoeste da Bahia, a UESB, mestre em Literatura e Diversidade Cultural pela UFES, especialista em Texto e Gramática também pela UFES. Possui graduação em Licenciatura Plena em Letras pela Universidade Estadual de Feira de Santana, é professora adjunta do Departamento de Educação da UFES, com atuação nos cursos de Letras e Pedagogia na área de Prática de Ensino. Atuou como coordenadora diária do subprojeto de língua portuguesa do PIBID, é vice-coordenadora do grupo de pesquisa LINSP, que é quem está promovendo esse evento para a gente, atuando na linha de pesquisa Produções Discursivas Cotidianas na Perspectiva Foucaultiana. Quem falou um pouquinho antes dela foi a professora Carla Luzia Carneiro Borges, que é doutora em Linguística pela Unicamp, professora titular da Universidade Estadual de Feira de Santana, coordena o Núcleo de Leitura Multimeios e lidera o grupo de pesquisa LINSP. Atualmente, desenvolve o projeto de pesquisa Modalidades do Saber Poder em Práticas de Leitura, concebendo a leitura na perspectiva de Michel Foucault. Já orientou trabalhos na área de linguística textual, análise do discurso e linguística aplicada. Atualmente, orienta trabalhos na área de estudos discursivos Foucaultianos, com ênfase nas práticas de leitura, escrita, reescritura. É isso, gente. Eu não sei se vocês já agradeceram a presença desse público lindo. Muito obrigado desde já, né? Espero que vocês fiquem com a gente, se possível, o dia inteiro, né? Esse evento, ele está sendo feito hoje e amanhã. Ele foi pensado inicialmente para acontecer de forma presencial, mas por conta da pandemia, né, e de todo o isolamento, então ele está acontecendo virtualmente, né? Quem está organizando tudo isso é o grupo de pesquisa LINSP, que significa Linguagem, Sociedade e Produção de Discursos. Nós devemos informar também que hoje, no final da manhã, haverá um questionário, né? Um formulário Google Forms, e essa será a forma de comprovar a presença. Então, no final, vocês terão 4 formulários Google Forms, né? Um ao final de cada turno, então, um ao final do dia de hoje, um ao final desta manhã, e 2 amanhã. Um ao final da manhã e outro ao final da tarde, tá? Então, fiquem atentos. Por favor, tentem manter os microfones desligados para não dar, né, a microfonia, né, já que são muitas pessoas participando ao mesmo tempo. As questões podem ser colocadas pelo chat, é bem melhor, né, e a gente, ao passo que a gente for observando, a gente vai, né, respondendo às demandas. Bom, então, neste momento, eu volto a fala para a Rinailda e para a Carla. É com vocês, gente. Obrigada, Edna, obrigada aí pela apresentação maravilhosa, trouxe aí a nossa identidade dentro do LINSP, dentro da universidade, deste lugar de ordem que a gente fala, né, que a gente está falando aqui agora, e sentindo falta do auditório, dos bancos da universidade, daquele momento que a gente faz ali de forma presencial. Mas é isso, a gente agora se insere nesse novo momento, né? Então, eu estava falando justamente disso quando Foucault abre a conferência, da abertura dos cursos que ele estava dando em 1970, ele fala justamente desse lugar. Ele diz que não queria estar, né,
nessa palavra envolvida pela ordem da instituição. E ele diz assim, que ao invés de tomar a palavra, queria ser envolvido por ela. Ele revela aí o receio, o desejo de não ter que começar, sobretudo no ponto em que a palavra é controlada. Naquela instituição, né, que o autoriza também e o sanciona a falar. E é justamente isso que Foucault está atento e que ele vai trazer na aula, né? Se a gente está falando aqui agora é porque nós estamos, né, sancionados por uma instituição, universidade, e nós temos aqui uma ordem discursiva funcionando. E ele, naquela aula de 70, se dizia mesmo, não à vontade, né, para fazer esse rito, para cumprir esses ritos da instituição. Bom, e aqui no Brasil a gente luta pelo direito da palavra, foi algo que eu quis trazer aqui para chamar a atenção, no momento em que Foucault disse que não gostaria de falar, né, dentro do rito da instituição, mas está livre para ser envolvido pela palavra, a gente está aqui lutando por esse direito à voz, né, no momento em que pessoas pedem para ela ser cerceada, para ela ser controlada. Então, o nosso ato aqui é um ato de desobediência. A gente está desobedecendo, talvez, uma ordem que está subrepticamente se instituindo aí, né? Por isso que Foucault chama tanta atenção que o discurso, na verdade, é esse campo de batalha, é pelo que se luta, né? Então, a gente está lutando aí para manter essa ordem discursiva que a universidade nos sancionou e que a gente tem o direito de exercer. Então, eu, como uma mulher negra, né, como mulher e como negra, venho me perguntando como é que eu posso trazer aqui as minhas leituras, falar do Linsky, falar de Foucault, né? Foucault, um homem branco europeu, eu, uma mulher negra brasileira, como é que eu me coloco nesse lugar? Né? Então, assim, eu me encaixei, como foi que eu me encontrei a partir de 2017, quando eu ingressei no Linsky, né? Numa transferência que eu fiz da Universidade Estadual da Bahia para a UFES, como é que eu me encaixaria aí nessa ordem do discurso de Foucault, né? Então, eu fiquei perguntando as minhas familiaridades, como era a minha relação com a leitura, né? Como eu me constituí como leitora. Eu, pensando nessa ordem, eu pensei o que foi me dado para ler, né? O que foi rejeitado, sancionado, o que é que permitiram que eu lesse, o que é que eu permitiram que eu falasse, né? O que eu não pude ler, o que eu não pude falar na minha trajetória, né? Então, isso tudo me indicou e me encaminhou para uma pesquisa, que é a que eu venho tocando hoje, né? Que se pergunta muito sobre essa ordem discursiva da leitura literária, porque foi através da literatura que eu me constituí como leitora, foi através da literatura que eu me conheci realmente uma leitora, e fico me perguntando, por meio da literatura, como mulheres negras como eu fazem para se subjetivar, fazem para ler, fazem para escrever, como é que elas vencem a ordem da não leitura, né? Então, como professora também me perguntei como meus alunos leem, né, como as minhas alunas leem, e como eu indico leitura para eles, quais são as ordens de leitura que faço, né? Então, a partir daí, a partir dessa abordagem discursiva da leitura, né, tomando a leitura como uma prática de discurso, uma prática que discursos travam aí a sua batalha e criam uma rede de elementos da sociedade, porque o discurso é sempre esse embate mesmo com o que é dito na sociedade, né? E fiquei perguntando como é que todas essas relações que têm a ver com o saber e o poder atravessam a ordem discursiva da leitura. E hoje a gente está se perguntando como é que mulheres, e sobretudo mulheres negras, leem e escrevem, como é que elas se tornam leitoras e escritoras. Pensei nesses lugares de subjetivação a partir da leitura. Então, hoje nós temos 2 projetos de iniciação científica, algumas pesquisas também, pesquisas no mestrado e no doutorado, com sujeitas, com mulheres, né, que trazem uma perspectiva nova de abordagem da realidade a partir das leituras que fizeram. São mulheres que leem o mundo e que levam pessoas a ler o mundo a partir da sua perspectiva. Então, quem são essas sujeitas? De que lugar elas falam, né? Como mulheres negras como eu podem ler, podem se subjetivar a partir da leitura? Como elas leem e escrevem? Como elas chegaram a esse lugar de subjetivação? Então, hoje à tarde, nós vamos ter aqui às 4h30 a palestra da escritora Miriam Alves, né? Eu vou conversar com ela, serei a mediadora, e uma das coisas que
a gente vai tratar isso. Como é que uma mulher negra assume esse lugar de leitora e de escritora, né? Então, eu digo que essas mulheres estão desobedecendo a ordem de leitura, que estava dizendo, de repente, que elas não poderiam ler, né? Então, elas estão ingressando em coletivos, né? Então, a Miriam Alves é um exemplo de que, na década de 80, ela ingressa em 82 no coletivo Quilombo Hoje, né? Nos Cadernos Negros, e, a partir dali, ela vai se constituindo como essa mulher, né? Ela já escrevia, mas a partir do momento que ela se coloca nesses coletivos, ela vai encontrar uma nova ordem, uma maneira de subjetivar com outras mulheres, né? Então, a gente está pensando nisso, uns coletivos de mulheres, clubes de leituras, antologias literárias. Então, assim, a gente tem uma série de sujeitas produzindo, né? Produzindo sites, e é a partir desse olhar que a gente está aí para fazer a leitura do mundo da leitura. Um dos projetos que a gente está interessado e que a gente tem pesquisa é o Leia Mulheres, né, o Leia Mulheres e o Leia Mulheres Negras, e uma antologia literária muito interessante, que a primeira publicação dela foi em 2015, que é a antologia literária Profundanças, né, ela é literária e fotográfica, e aí a gente vem perguntando, né, como é que fora da escola, dentro desses coletivos, essas mulheres vêm constituindo leitura e escritura, como é que elas conduzem isso junto com outras companheiras, com outras colegas, né? E também nos perguntamos sobre a discursividade da leitura na escola, né? Quais são os saberes valorizados pela leitura na escola, né? Quando se indica leitura na escola, o que é que se quer ler? O que é que se, né, leva ou organiza aí em torno da leitura? Ainda permanecem os clássicos? Quando se pensa em projetos de leitura, qual é o atravessamento de poder que tem aí? Por que esses indivíduos são conduzidos a viverem projetos de leitura hoje? Pensamos também em clubes literários dentro das escolas, então, se a gente está nesse caminho, pensando a leitura dentro e fora da instituição, para ver como os sujeitos se encaminham aí, né? Então, essa é a pesquisa que a gente faz, a gente está com as frentes de trabalho, né? Na iniciação científica, estudando os clubes e os projetos de leitura e de escrita, e na pós-graduação tem pessoas estudando mulheres conduzindo sites, mulheres que se subjetivam a partir de palavras de ordem, como casamento, amor. Tem gente pesquisando aí as fake news. Então, assim, a gente tem uma série de materialidade pensando essa atualidade hoje, né? Carla está aí? Então, já são 9h25 para as 10. Eu queria chamar a Carla e fazer uma pergunta para que Carla começasse também a se pronunciar. Pode ser, Carla? Como é que você já está aí? Rinailda, eu estou ligada. E que hora eu faço a pergunta para você? Não, eu pensei em fazer a minha logo para você, você já começaria e faria a sua fala. Combinado. Porque eu acho que a gente está com um tempo um pouco avançado, porque depois a gente vai abrir, né? Vamos lá. O debate. Então, assim, eu não sei se me fiz objetiva, né? Porque eu também estou preocupada com o tempo, mas eu queria resgatar um pouco e dizer isso, que a gente está preocupada, a gente está com várias frentes de pesquisa do LINSP ligada a esses sujeitos e sujeitas leitores em diversas materialidades, né? No meu caso, a leitura literária, pensando como pessoas se subjetivam a partir da leitura literária, como elas leem, como elas se tornam escritoras. E um dos meus interesses maiores de trabalho é como a mulher negra se constitui leitora e escritora. Então, fiz um resumo breve, e aí eu pergunto a Carla, né? Carla, como é que você se vê dentro da ordem discursiva, né, da instituição universidade, provocando saberes sobre a leitura? Como é que você, dentro de uma instituição que, de alguma forma, molda a nossa maneira de conduzir, de trabalhar, de perceber até a realidade, porque tem que nos autorizar, há um controle e uma vigilância, né, por parte da instituição. Então, como é que você, dentro dessa instituição universidade, você provoca saberes sobre a leitura? Acho que é mais ou menos você respondeu o que você faz mesmo, né? Claro. Mas é uma pergunta bacana, viu? Muito bem elaborada aí, porque, na verdade, nessa pergunta de Rinailda, está implicado um conceito de Foucault, né? Que é a ideia do dispositivo.
E assim, então, o dispositivo, na concepção de Foucault, é uma rede, né, entre vários elementos que, de certa forma, funcionam para nos controlar, de alguma forma. E aí, quando ela faz essa pergunta, como é que eu trabalhando com a leitura, porque, assim, até onde é senso comum na sociedade, a leitura, de certa forma, ela está muito vinculada ainda à instituição. Toda vez que a gente fala em leitura, eu acho que a gente aciona esse modo de conceber leitura que está relacionado a uma escolarização, à instituição escolar, né? Então, assim, a gente diz que, por exemplo, são enunciados, até no conceito Foucaultiano de enunciado, né? São enunciados que circulam, tem um funcionamento discursivo, né? Do tipo, os alunos não gostam de ler, os alunos hoje não leem mais, jovens não estão lendo, só vivem no celular. Então, são coisas que a gente vai dizendo e que, na verdade, vão reforçando o funcionamento de um dispositivo escolar, no sentido abrangente, inclusive dentro da universidade, que a gente tem essa coisa da leitura, que as leituras que são permitidas em determinados espaços, leituras que não são, o que eu devo ler, né, o que é dado, o que é colocado como boas leituras. Então, tudo isso são enunciados que circulam, né, e aí, perguntando nesse meu lugar, é um desafio, porque, assim, pensando nessa visão do dispositivo, eu, como professora, eu estou, vamos dizer assim, como um elemento, como dentro desse dispositivo maior, né, dessa rede de elementos que vão funcionando para controle, né, dos sujeitos. E aí, a gente sabe que dentro do dispositivo escolar, né, o professor, ele vai ocupar essa posição, de certa forma, também de controle. Mas assim, como para Foucault, né, onde há poder, há resistência, então sempre dentro do nosso lugar, né, do trabalho com a leitura, nós tentamos, de alguma forma, resistir a esta ordem que é dada à leitura, né, de estar vinculada. Então, quando a gente tem nossos projetos de círculos de leitura que nós fazemos, por exemplo, teve uma certa vez que lá no grupo a gente fez um trabalho bacana com mulheres não alfabetizadas, e a gente levou literatura, debatemos a literatura com essas mulheres, numa comunidade aqui perto, que é de base quilombola, e assim, fizemos esse trabalho, e como vimos pessoas idosas que nunca tinham passado pela escola, debatendo crônicas literárias, então, assim, com percepções, relacionando ao seu lugar de vida, seu posicionamento diante da vida, das coisas que passa, e assim, com tanta propriedade, sabe, então, assim, pensar nesse literário que não é somente nesse lugar, ocupando essa ordem da escolarização. Então, eu acho que isso foi um modo que eu me encontrei para, de certa forma, pensar a leitura neste lugar, né? Tentar não ficar tão presa a essa ordem, né? Então, assim, é claro que o fato de a gente já estar aqui num lugar que é considerado acadêmico, institucionalizado, porque estamos no evento, né? E esse caráter de evento, por mais que a gente traga discussões que, de certa forma, inovam em relação à leitura, mas a gente está num lugar que é acadêmico, a gente não pode fugir. Então, eu me coloco como sujeito, né, esse sujeito atravessado, né, que para Foucault o sujeito, ele não é esse indivíduo que tem consciência das coisas, que faz como ele quer, como ele pensa, que, né, na verdade, ele está num espaço de atravessamento, ele é constituído dos atravessamentos. Então, eu estou nesse lugar. Então, em mim está... Uma vez me perguntaram, como você, sendo religiosa, de certa forma, tendo uma religião, como que você lê Foucault? Porque Foucault vai questionar, né, toda a religiosidade, o cristianismo como um todo. Então, assim, nós somos esse sujeito atravessados, a gente não pode querer fazer de conta que a gente é outra coisa. Então, eu estou falando desse lugar, desses atravessamentos, de quem está como professora, dentro de uma instituição acadêmica, né, nesse lugar da escolarização, mas que também está operando, de certa forma, na resistência. Então, quando a gente começa a vislumbrar essas práticas com leitura fora da escola, tentar fazer essa cartografia, né, Diego, que a gente sempre fala lá, as cartografias de leitura, então, quais são as práticas leitoras, né, que nós temos, independente da escola,
Então, assim, então como que a leitura funciona em outros espaços não dados a ela, né, fora de uma ordem discursiva. E aí, eu queria já atrelar, Renailda, também eu me lembrei do texto que nós discutimos, né, lá no grupo, que é o texto Nietzsche, Genealogia e História, que é um texto de Foucault, e que ele diz lá no texto, diz o seguinte, que é uma coisa que sempre me acompanha, né, que ele diz assim, o saber não é feito para compreender, é feito para cortar. E aí, eu disse assim, que eu ia iniciar minha fala com esse dizer de Foucault, porque a gente sempre acha que, eu acho que é dado para a gente essa ideia, né, dos saberes serem produzidos, e aí eu coloco a leitura como um saber, como, né, é um saber que nós desenvolvemos, né, saber ler, né, então, esse saber leitura, dentro dessa ordem do discurso, que, na verdade, a gente tem que entender que não é só leitura como compreensão, né, até a ideia de interpretação para Foucault não é a mesma que a gente geralmente faz circular na escola. Mas assim, mas aí você tem uma ideia da leitura pensando como um saber que corta. Aí a gente fica se perguntando, como esse saber leitura que corta? Eu acho que essas leituras que nós chamamos aí de leituras insurgentes, que são essas leituras que muitas vezes estão às margens, que estão fora dessa ordem discursiva, né, leituras que fazem com que a gente repense várias coisas, com que a gente se desestabilize, com que a gente saia dessa continuidade, né, que nos persegue o tempo inteiro, que a gente sempre tenta estar numa determinada linha, num determinado contínuo, né, e aí Foucault vai pensar nas descontinuidades. Então, como pensar essa leitura descontínua, essa leitura que não tem que ser nessa ordem dada, né, que está lá escolarizada, institucionalizada, que está na ordem do compreender, mas a leitura que é muito mais do que isso, né. Então, aí a gente vem pensando na leitura exatamente como essa prática discursiva que produz subjetividades, né, que dá visibilidade a muitas coisas que a gente nem percebe, né, então, assim, quando eu leio, de certa forma, eu estou dando visibilidade a determinados acontecimentos, determinados enunciados, que muitas vezes eu deixo de fora, né. E, então, assim, é nesse sentido que eu acho que eu me coloco, e que nós do grupo também nos colocamos, né, de pensar a leitura, inclusive eu tinha colocado, provocando Tâmara aí mais uma vez, Tâmara Andreucci, que ela sempre questiona essa coisa do novo normal, aí eu dizendo, ó, Tâmara, então, pensando nessa fala de Foucault, que ele diz que o saber não é para compreender, é para cortar, aí eu disse assim, esse evento não se inicia achando que estamos no novo normal, né? Então, a gente não acha isso. Nós estamos aqui, porque eu digo assim, pensar que a gente está em um novo normal é submeter, é obedecer a essa ordem pandêmica. E nós estamos exatamente pensando diferente. A gente quer entender exatamente que esse evento é da ordem dos saberes que cortam, tá? Então, acho que é melhor a gente já, desde já, a gente compreender isso, que a gente não está aqui para compreender apenas, ainda que a gente busque esse exercício cognitivo, mas, mais do que isso, a gente está aqui para se posicionar, para questionar, né, para debater mesmo, para desestabilizar, porque eu acho que, e essa é uma visão de leitura que corta, porque é muito mais cômodo quando a gente promove uma leitura que estabiliza as verdades, né? Então, que estabiliza os lugares de fala, os lugares de quem compreende como certo, mas, assim, nossos eventos geralmente têm esse caráter, eu acho que a gente tem isso em comum, né, de começar assim como o Tâmara começou, e a gente ri, a gente brinca, e se um não começar, a gente passa na frente e começa, então, a gente, eu acho que é comum, todos os eventos que a gente fez até hoje, eu acho que foi meio assim. A gente nunca consegue realmente manter uma linha assim tão certinha, até porque eu também não tenho esse jeito, não sei. Eu mudo de repente o que eu estou querendo pensar, o que eu quero dizer, então, assim, eu vou seguindo um fluxo, né, Tâmara, do devir aí. Então, assim, eu acho que esse é o lugar desse evento de cortar, no seguinte sentido, algumas perguntas que circulam entre nós, nas nossas pesquisas, que qual o lugar da leitura hoje? Né? E a gente já começou a pensar sobre isso. E aí, defender essa coisa da leitura que a gente pensa como espaço de produção de subjetividades, tá?
como essa possibilidade de diagnosticar o presente, né? Então, quando eu leio, se eu tiver isso em mente, eu acho que a gente já está num outro lugar de leitura, se a gente começa a entender que quando eu leio, eu estou diagnosticando o presente. E aí, nesse momento, eu convoco o passado, e muitas vezes a história, né, dita a história linear, essa história já contada, eu convoco essa história para entender o que está acontecendo hoje. Por isso que a gente entende que ler não é somente olhar para uma materialidade recortada, isolada, né? Mas quando eu leio, eu tenho que exercitar, olhar para essa rede que você não sabe onde começou. Os sentidos que foram produzidos, a gente não sabe. Eu tenho um texto em mãos, eu tenho a Ordem do Discurso como obra de Foucault nas minhas mãos, mas onde tudo começou? Começou ali naquele livro? Então, quando a gente vai ler a Ordem do Discurso e ver a rede de relações que o próprio Foucault leitor, né, vamos pensar no Foucault como leitor, o próprio Foucault leitor estabelece como ele lê tantas outras coisas para poder escrever a Ordem do Discurso e ler não só ler, né, o verbal, como também ler práticas, porque ele é um leitor das práticas, ele faz o diagnóstico de práticas discursivas, né? Então, isso é muito importante da gente pensar nessa leitura como esse espaço, né? E aí, quando a gente lê, entender que estamos dando visibilidade aos sujeitos e a seus modos de enunciar, de desejar, de falar de si, né? E construir essa estética para si, né? Dentro dessa ordem estabelecida. E aí a gente fica se perguntando, né? Já que a gente está vivendo nesse espaço, né, em que a leitura é institucionalizada, que há uma preocupação também em formação dos leitores, a gente usa esse termo, né, eu, Renailda, nosso grupo, a gente fala muito da formação dos leitores, mas sabendo que, pensando nessa ideia de formar, como talvez estabelecer um lugar, mas não é uma forma, né, apesar de ter vindo desse sentido aí, mas nós lá tentamos exatamente pensar a leitura como espaço de produção das subjetividades. Então, assim, os sujeitos, quando leem, em qualquer momento, em qualquer espaço, ele, de certa forma, está se constituindo sujeito, né, nesse espaço. E aí, é claro que vem essa relação a gente pensa sempre na leitura como ou nessa ordem da produção de subjetividades, mas a gente sabe que a leitura também tem esse atravessamento do controle. E aí tem uma pesquisa que a gente desenvolve lá, quer dizer, Diego Medeiros, ele está aí, foi me orientando, e a gente começou a debater sobre as políticas de leitura, as biopolíticas de leitura, né, são as políticas de controle pela leitura. Diego até construiu essa ideia, né, da bioleitura, e a gente vem falando disso lá no grupo, dessa bioleitura, como a leitura também funcionando como dispositivo. E aí a gente tem quem pode ler, né, o que pode ser lido, em que espaço. Então, assim, a gente está nesse momento agora que as fake news estão no palco das atenções, né, nesse debate, e aí a gente fica pensando até onde a circulação dessas leituras fake, elas não são um modo também de controlar os sujeitos, né, e de tentar produzir o que a gente chama do corpo leitor dócil, né? Esse leitor dócil, que é aquele leitor que de repente recebe tudo, acata, não problematiza, não questiona, e em nenhum momento coloca em xeque o que está sendo dito, né? O que está sendo enunciado. E a gente tem muito essa coisa de classificação das leituras, né? As leituras são todas classificadas, estriadas, né? Então, assim, a leitura para mulher, tem a leitura para mulheres, por incrível que pareça, a leitura para homens, leitura para meninos, né? Leituras para várias séries escolares, leituras para várias coisas, para dar risada, para dormir. Então, todo esse recorte de leitura, de certa forma, é um modo de disciplinar as leituras, porque, de repente, as leituras poderiam circular, estar aí no mundo para... né, mas a gente tem essa coisa de querer controlar a leitura, proibida para tal idade, né, tudo isso são formas da gente pensar nessa bioleitura, né. Mas aí, nesse lugar hoje, e Renailda trouxe bacana essa ideia da leitura das mulheres negras, desse lugar, né, essas leituras insurgentes, que é o que está chamando a atenção da gente aqui no evento, que é pensar nessas leituras que estão na invisibilidade, que estão às margens,
essas leituras que, de certa forma, sofrem esse controle, mas que também estão no enfrentamento, né? E tem um texto de Foucault que ele vai dizer, é inútil revoltar-se. Então, a gente está pensando nessa leitura como também espaço de revolta. Então, a gente está dizendo assim, não é inútil revoltar-se, né? É importante essa revolta. E aí a gente tem esses grandes exemplos da literatura, do projeto Leia Mulheres, né, das mulheres negras, das comunidades indígenas. Vamos ter a presença de Márcia Cambeba, indígena, falando do seu lugar, né, uma experiência leitora em termos de prática mesmo da vida, né, da percepção de como funciona a nossa sociedade. Então, as comunidades LGBT, né, QI+, então a gente tem vários segmentos, o grupo de surdos, né, que estão aí, então a gente está lendo, né, nossas intérpretes aí, são leituras que nós fazemos desses acontecimentos, da presença dessas pessoas nos espaços. Então, é nesse sentido que a gente espera contribuir, né, nesse pouco espaço que a gente tem de evento, e que a gente tenha, que vocês desfrutem dessas possibilidades do ler, né, tem a leitura dramática de Pablo, que é nosso artista aí, maravilhoso. Oi, diga, Rinaida. Eu estou aqui acompanhando o chat, e tem duas questões aqui que eu gostaria de trazer para você. Uma é uma pergunta que eu faço e você vai trazer aí, e a outra é uma colocação. Alguém pergunta se Foucault é um dos autores mais estudados do grupo. Eu suponho que ele está perguntando se tem mais alguém, né, que poderia ser lido, né? E a outra é mais uma colocação. Muita gente falou do cortar, né, no sentido de que está se identificando com a ideia da leitura como esse lugar, a leitura que corta, sair da zona de conforto, desafios, né? E alguém falou que está amando, né, essa perspectiva da leitura para cortar, né, que você trouxe. Esse conhecimento que corta me remete às reflexões de Bell Hooks, e aí chama a atenção, porque você está falando de mulheres negras, né, que aborda o ensino para a transgressão, e Paulo Freire e a educação como prática da liberdade. Alguém está falando? É Ricardo. Ele desligou, acho que foi sem querer, talvez. Não, é a primeira, eu agradeço pelos comentários, por reforçar, né, e valorizar essa questão aí, e nos inquietar, né, eu acho que é uma coisa que nos inquieta. E é claro que a gente vai se pegar em muitos momentos, usando essa leitura como controle, enfim, a gente tem que entender que nós estamos nesse espaço mesmo de atravessamento. Em relação ao leitor que nós fazemos, Foucault tem sido, sim, assim, nos últimos 5 anos, eu acho, tem sido bem central nas nossas pesquisas, né? Mas, assim, a gente lê os leitores que Foucault lê, a gente tentar nesse exercício, a gente agora está com um grupo lendo Confissões da Carne, junto com o professor Newton Milanês, que tem sido um grande parceiro, incentivador, está sempre dialogando com a gente, nos provocando, né, Newton, eu disse a ele, eu digo, Newton, eu sempre li Foucault como romance, aí o pessoal dá risada, mas é sério, Foucault para mim é uma leitura de desafio, é uma leitura que corta, um bom exemplo de uma leitura que corta. Eu digo assim, tem hora que eu estou lendo Foucault, é como se eu recebesse uns tapas, sabe? Eu digo, poxa, me sacode, essa coisa de desafiar, de provocar, de fazer a gente rever coisas da nossa vida. Então, ler A Vida dos Homens Infames é um texto de Foucault que, para mim, é exemplar, porque, assim, às vezes você lê coisas achando que é só uma teoria, né? Mas, assim, a teoria, de fato, no sentido de leitura de práticas, né? A gente encontra na Vida dos Homens Infames, que é espetacular, em toda a história da sexualidade, da loucura. Então, são coisas maravilhosas. Então, eu digo que eu leia como romance porque é um prazer imenso, e porque me constitui mesmo o sujeito, e vai me colocando nesse lugar, assim, sabe, de me sentir desestabilizada. Eu gosto quando eu me desestabilizo, né, quando tudo dá muito certo. A gente vai ficando desobediente, né, cara? Desobediente. É uma das questões também que eu ia trazer para você aqui. Dessas práticas desobedientes. Está falhando? Não, eu estou dizendo para não me trazer mais questões, porque eu vou falar mais, mas vamos. Não. Eu queria só ler alguma coisa em relação a essas práticas desobedientes. Sim, né? Pensando nessas mulheres, eu queria projetar a tela aqui, mas não vai. E é uma imagem que eu encontrei aqui na internet, né? Como é que eu faço para projetar? Ô, Rinaída, enquanto
você vai colocar para apresentar. Agora, enquanto isso, eu posso lhe fazer a pergunta e você já aproveita e responde? Mas como é que apresenta mesmo? É só apresentar e aí eu vou buscar meu Olha, arquivo. você tem que deixar seu arquivo aí já aberto. Aí, quando você colocar para apresentar, é o que tiver aberto que vai para a gente ver. Aberto na minha área de trabalho. Ô, Marcelo. Vamos lá. Marcelo. Você faz a pergunta. Olha, minha pergunta, eu pensei o seguinte para você. Como é que você pensa, Renailda, a leitura nesse espaço? Eu acho que até que você já respondeu bastante sobre isso. Mas como que você pensa a leitura, né? Dentro desse viés que a gente trabalha, de Foucault, como que você pensa a leitura nesse espaço da literatura de mulher negra? Como você pensaria essa ordem do discurso, né, dessa literatura de mulher negra? E se você acredita que a literatura pode ser vista, aí nesse caso, como uma prática de liberdade? Eu já respondo que sim, né? Então, você trouxe um conceito de Foucault a partir do que eu estava falando, que é o dispositivo, né? O dispositivo é aquela rede que nos controla através de instituições, através de práticas, através de enunciados. Então, a gente, de alguma forma, é moldado e controlado, né? Como Deleuze diria mais à frente, a gente é, de certa forma, controlado, mas sem perceber, dentro dessas redes invisíveis que não estão mais naquele lugar da ordem disciplinar que Foucault apontava. Então, o Deleuze é um dos autores também, respondendo um pouco, perguntaram, que a gente lê, é um leitor de Foucault, leu, né, junto com Foucault, mas Deleuze fala isso. Subrepticamente, a gente vai sendo moldado por práticas de leitura. Então, se existem essas ordens, essas regras que nos moldam, existem também as práticas de resistência. E nós, mulheres negras, estamos nessa resistência há muito tempo, dizendo que a gente pode ler e que a gente pode estudar, apesar de que isso não foi uma ordem estabelecida para nós. Então, o próprio fato de uma mulher negra como eu ler, produzir literatura, acreditar, e foi uma das coisas que eu precisei fazer, viu? Foi acreditar que eu era uma escritora. Eu não, até 2015, quando eu participei de uma antologia literária, eu achava que o que eu fazia era só inquietação e que poetas eram aquelas pessoas ilustres que eu conhecia, brancos e etc., na maioria homens, e que eu não poderia, apesar de acreditar que existia mulheres, né, trabalhar com mulheres escritoras, inclusive mulheres negras, mas eu não conseguia me inserir, eu não conseguia me subjetivar, acreditar que eu poderia fazer parte desse mundo. Então, eu acredito que a leitura, para nós, é uma desobediência. Então, a leitura é esse lugar, né, também instituído, porque a gente é admirado, a gente é cobrado, então ela está numa ordem discursiva do controle. Mas a gente estabelece outros dispositivos, né, porque os dispositivos estão sempre se atualizando, a gente vai criando outras cadeias de poder. E um dos poderes que a gente está assumindo hoje é esse de escrever. Ler e escrever, né? Então, assim, há uma profusão de projetos, de coletivos, de clubes de mulheres que estão desobedecendo, que é como eu estou chamando essa nova prática, uma desobediência, porque a gente obedecia apenas acreditando que não poderia escrever, e hoje a gente escreve, a gente segue, né, o caminho de muitas mulheres que, mesmo na escravidão, já se propunham a prática da leitura e da escrita. Então, eu acho que esse lugar, Carla, é um lugar que a gente está construindo ainda, mas já bem solidificado, porque nós temos, né, pessoas, mulheres que fizeram isso antes. Nós temos mulheres, né, em 1843, nós tivemos mulheres como Maria Carolina, né, de Jesus, e a gente está aqui dizendo que a gente pode fazer isso ainda hoje. Então, é um lugar ainda difícil, árduo para muitas mulheres, porque tem que pagar a sua própria publicação, tem que pagar, às vezes, para estudar, não consegue ingressar na universidade pública, mas é um lugar que a gente está se estabelecendo. Então, não sei se eu respondi, mas é justamente isso que eu estou dizendo. A gente provoca outros lugares para pensar a vida, através da nossa experiência. Aquilo que Conceição Evaristo vem dizendo, a gente constitui uma escrevivência.
é uma vivência da vida. Então, às vezes, o poema da gente, aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente faz, assusta, desagrada, parece ser violento, porque é o que a gente vive, é a maneira que a gente conduz a vida. Então, eu até trouxe mesmo, vamos ver se eu consigo ler, né? Acho que eu não vou conseguir projetar, não. É o poema de Sandra Liz, uma poeta negra de Cachoeira que está agora também se encontrando nesse lugar da literatura. Eu escrevi algo parecido e ela também, por isso que eu trouxe hoje. Ela diz: o menino preto foi morto com um tiro em cima de uma árvore, tentando voar nos braços da mãe, com o último suspiro indagou: mãe, é proibido sonhar? Então, essa palavra corta. Essa palavra não vem fácil, nem para a gente, nem para quem ouve. Essa palavra incomoda e, às vezes, parece ser agressiva. Então, quando a gente fala da violência policial, quando a gente fala da violência familiar, aos nossos corpos, que foi esse lugar criado a partir da instituição colonial para ser obediente, hoje não é mais obediente, nem está mais no lugar da colônia. Quer se estabelecer e se estabelece na sociedade a partir de outros lugares, e um deles é a escrita. Então, quando a gente escreve, essa escrevivência que vem da gente, às vezes é muito agressiva, porque as pessoas, né, não conhecem o que a gente vive no nosso corpo físico, emocional, político, de não poder enunciar. E vou tentar aqui a projeção também. Olha... Renailda, maravilhoso, viu? Assim, toda vez que até eu te ouço, eu fico encantada com sua fala. Eu quero dizer isso aqui para todo mundo, que eu tenho uma admiração imensa pelo seu trabalho, por seu modo de se colocar, e acho que é realmente uma fala que corta, sabe? E exatamente por esse lugar, né? Por esse não lugar na sociedade, que tem que ser uma briga mesmo cotidiana de todos nós, né? E parabéns aí por sua fala, por sua colocação. Depois que você apresentar aí, a gente encerra. Não, porque... eu não estou conseguindo. É um projeto... bacana. É um projeto de mulheres negras, se chama Leia Mulheres Negras, Leia Pretas, tem o Leia Mulheres Negras, esse é Leia Pretas, e elas trazem aqui uma imagem de várias mulheres, é uma mandala de mulheres, e no meio está dizendo: preta, solta o verbo. Então, vai muito assim, a favor do que a gente está dizendo aqui. Esse verbo que estava preso, esse sujeito que não se enunciava, né? Porque o homem negro se enunciou, foi reconhecido como autor de literatura, nós temos vários homens negros, mas a mulher negra, como Maria Carolina de Jesus, né, que passou pelo que passou para poder se colocar como uma mulher, como uma escritora, depois foi colocada no esquecimento, e há algum tempo retomada nesse lugar da literatura. Então, soltar o verbo bem nessa desordem que a gente está promovendo aqui. De que a leitura não tem um lugar marcado e específico, de que os sujeitos analfabetos podem ler, o homem do campo também lê. E alguém lembrou aí de Paulo Freire, que dizia que a leitura não está na palavra, que vem antes da palavra é leitura também. É a leitura do mundo, né? A palavra mundo. Você também tinha alguma coisa para apresentar também, Carla? Não consegui. Não, eu acho que eu estava conversando contigo ontem e nossa fala foi crescendo, mas outros momentos virão, porque como são 10 horas, a gente tem Júlia Poeta, já está aí, um momento maravilhoso. A gente tem 10 horas, justamente essa desobediência, né? Uma jovem negra. Negra, daqui de Feira, maravilha. Vamos chamar a Edna para falar um minutinho, vamos sair, ela fecha. Agora para a Edna. O pessoal está pedindo a Renailda aí para falar o nome da poeta. Que você arrepiou. É Sandra Liz. Ela é professora da Rede Estadual de Salvador. Ela está fazendo o doutorado em Literatura e Cultura na UFBA. E ela é de Cachoeira. Sandra Liz. Ok? Coloca no chat, Rena, que o pessoal está aqui perguntando se é Liz, se é Liz. É Liz, vou colocar. Isso aí. Vou copiar e colocar. Renailda, tá. Pronto, passamos para a Edna, então, viu, gente? Agradeço muito. Tudo em paz aí? Ok. Então, eu não, acho que não tem nenhuma outra questão, né?
As coisas já foram esclarecidas. Então, nesse momento, eu encerro essa mesa, né, que foi muito produtiva, agradecendo, né, as falas, tanto de Renailda quanto de Carla, e passo a palavra para a Cássia. Cássia já está por aí? Que vai apresentar a nossa poetíssima Júlia Suzarte. Oi, Júlia, sei que você está por aí, satisfação de ver por aqui, viu? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre você.